Refrão: guardai-me na vossa paz, Senhor. Guardai-me na vossa paz, Senhor. Senhor, não se eleva soberbo o meu coração, nem se levantam altivos os meus olhos. Não ambiciono riquezas, nem coisas superiores a mim. Guardai-me na vossa paz, Senhor. Antes fico sossegado e tranquilo, como uma criança ao colo da mãe. Espera Israel no Senhor, agora e para sempre. Guardai-me na paz do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa do nosso, não do nosso tempo, do século XIX. Morreu no dia 30 de setembro de 1897. Estávamos a entrar no ano 1900. Santa Teresinha do Menino Jesus é padroeira das missões, doutora da Igreja, foi uma carmelita francesa, onde esteve desde o ano, nasceu em 1873 e partiu em 1897, 24 anos. Teve uma espiritualidade muito profunda. Ingressou no Carmelo de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, com 15 anos. E apesar de uma vida curta, sofreu o resto, desde os 18 anos, daquela doença terrível daquela época, tuberculose, e foi daquelas pessoas que não conseguiu sobreviver. Não havia cura para isso. Eu ainda conheci, e vós também, muita gente que sobreviveu à tuberculose. Graças a Deus, no nosso tempo foi encontrada a cura, os medicamentos, mas um dos dramas da nossa época, os nossos irmãos da droga, como o seu organismo fica debilitado, têm surgido casos de tuberculose muito graves, apesar dos medicamentos. E, portanto, rezemos. A Santa Teresinha do Menino Jesus morreu por causa da tuberculose, viveu os últimos anos de vida no leito, portanto, acamada. Queria ser missionária, mas como nunca foi às missões, mas o seu sacrifício, o seu esforço e aquilo que fazia pelos missionários, foi declarada a padroeira das missões. Escreveu uma obra, ou melhor, ditou uma obra, mas, por inspiração dela, um livro chamado A História de uma Alma. Revela o seu pequeno caminho e o seu método para alcançar a santidade. Ele faleceu no dia 30 de setembro de 1897,
com 24 anos. Ela profetizou a sua morte, disse como seria a sua morte, e queria enviar uma chuva de rosas. Ela gostava muito de flores, e por isso é que na sua imagem aparece cercada de rosas. Quando a saúde lhe permitia ir até ao jardim, era uma alegria, e diz a tradição, aqueles que viveram com ela, que do seu túmulo exalava um cheiro a rosas. Mesmo quando abriram o túmulo, o cheiro a rosas saía da sua urna. Ela escreveu, portanto, este livro, A História de uma Alma, e conta-nos como é que foi lutando para ser santa. Diz ela: não obstante a minha pequenez, queria iluminar as almas como os profetas, os doutores, sentia a vocação de ser apóstolo. Queria ser missionária, não apenas durante alguns anos, mas queria tê-lo sido desde o princípio do mundo e continuar até à consumação dos séculos. Mas, acima de tudo, o meu amado Salvador queria derramar o sangue por vós até à última gota. Porque durante a oração estes desejos me faziam sofrer um autêntico martírio. Portanto, ela estava acamada, a sofrer, queria ser missionária, e a doença prendia à cama, não podia ser missionária, não podia partir. E, portanto, como é que ela fez? Abriu as epístolas de São Paulo, a fim de encontrar uma resposta. Casualmente, fixei-me nos capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios. E li no primeiro que nem todos podem ser ao mesmo tempo apóstolos, profetas, doutores. Que a igreja é formada por membros diferentes e que os olhos não podem ao mesmo tempo ser as mãos. A resposta era clara, mas não satisfazia completamente os meus desejos, não me trazia a paz. Continuei a ler e encontrei esta frase que me confortou profundamente: procurai com ardor os dons mais perfeitos, eu vou mostrar-vos um caminho mais excelente. E o apóstolo explica: com todos os dons mais perfeitos não são nada sem o amor, e que a caridade é o caminho mais excelente que nos leva com segurança até Deus. Finalmente tinha encontrado a tranquilidade. Ao considerar o corpo místico da Igreja, não conseguiria reconhecer-me em nenhum dos membros escritos por São Paulo. Melhor, queria identificar-me com todos eles. A caridade ofereceu-me a chave da minha vocação. Compreendi que, se a Igreja apresenta um corpo formado por membros diferentes, não lhe falta o mesmo necessário e mais nobre de todos. Compreendi que a Igreja tem coração, um coração ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia actuar os membros da Igreja e que, se o amor viesse a extinguir-se, nem os apóstolos continuaram a anunciar o Evangelho, nem os mártires derramaram o seu sangue. Compreendi que o amor encerra em si todas as vocações, que o amor é tudo e que abrange todos os tempos e lugares. Numa palavra, que o amor é eterno. Então, com a maior alegria da minha alma arrebatada, exclamei: ó Jesus, meu amor, encontrei finalmente a minha vocação. A minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na Igreja. E este lugar, ó meu Deus, fostes vós que me deste. No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor. Com o amor serei tudo. E assim será realizado o meu sonho. Santa Teresinha do Menino Jesus continua a ser para nós um modelo, porque encontrou o seu lugar na vontade de Deus. Apesar da camada, apesar de sofrer terrivelmente até nos últimos anos da sua vida, os poucos anos, porque só viveu 24, ela soube encontrar a sua vocação. E a sua vocação não era ser mártir, não era ser missionária lá fora, era viver na sua situação em que se encontrava. E cada um de nós tem que procurar encontrar o seu lugar, tanto sofrimento, como mães, como pais, neste mundo em que vivemos, e que saibamos, como Santa Teresinha de Jesus, encontrar o nosso lugar.
E não desanimar, não desistir, procurar ter o lugar que Deus tem reservado para nós. E por isso é que ela é doutora da igreja, uma jovenzinha, doutora da igreja. Eu, como sabeis, estou convicto que este jovem que foi assassinado aqui nos Estados Unidos, o Kirk, agora esqueci-me o primeiro nome, é mártir. E pela forma como ele encontrou a igreja, como ele falava do Evangelho, como ele falava da igreja. Claro que no nosso tempo agora, muitos vão denegri-lo, vão tentar dizer mal dele, porque estava ligado a este, estava ligado àquele. O importante é cada um encontrar o seu lugar. E todas as pessoas, todos os grandes santos de Deus vivem pouco, passam rápido. E temos muitos exemplos na história da igreja. E o importante é encontrar o nosso lugar. Nós vivemos aqui no Canadá, e termino já, e espero que não ficais ofendidos, mas quem vai ver isto, a eutanásia que é-nos proposta, e eu interrogo-me, como tanta gente no mundo está a interrogar, o que estão a fazer às pessoas com depressão? Como é que ajudam as pessoas a superar a depressão? Quantos assassinatos está a haver nos nossos dias hoje? Quantos assassinatos? Pessoas com depressão, em vez de serem ajudadas a superar. O que é isto? Como é que nós calamos este drama? Como é que cada um encontra no seu sofrimento a morte? Uma proposta democrática. A morte. Uma proposta democrática. Quantos jovens sem abrigo estão a ser assassinados com a capa da democracia? E Santa Teresinha do Menino Jesus dá-nos uma grande lição. Temos que lutar, esforçar-nos, encontrar o nosso lugar neste mundo. E isto é terrorismo. Isto que estão a fazer é terrorismo. Isto é muito grave. Podemos analisar das mais diversas formas, e é tão triste. Eu parto com uma das maiores tristezas que levo no meu coração, é ver tantos filhos de portugueses com uma simpatia sobre isto, sem analisar profundamente, sem olhar o que está escondido por trás. É com muita tristeza, com muita mágoa, que eu vejo as vítimas a crescerem, e tudo com a capa democrática e de liberdade. Uma capa linda. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu desde os 18 aos 24 numa cama, lutando contra a tuberculose, e encontrou o seu lugar na igreja. E hoje é para nós uma doutora da igreja, não é só santa, doutora da igreja, que ilumina-nos o caminho. E cada um de nós deve procurar o seu lugar, seja qual for o nível da nossa doença. Nós fomos criados e somos criados com o amor de Deus. Este terrorismo democrático, com todas as capas, com a lavagem cerebral terrível, é uma das mágoas muito grandes que eu levo do Canadá. É uma das mágoas muito grandes, e que nas minhas orações rezo por todos aqueles que são vítimas. E são vítimas, já conheci alguns. Que o Senhor nos ajude a procurar o caminho, procuremos o caminho, o nosso lugar na igreja, e saibamos sem medo, falar disto, e aqueles que estão em situação de doença olhem para o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus e não desistam com facilidade, não aceitem estes critérios democráticos e de bondade, que são caminhos democráticos e de bondade do demónio, não são de Deus, são do demónio. É o demónio que está a impor todos estes critérios em que nós estamos a viver. Seja louvado